noite a todos e a todas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Sejam todos bem-vindos no nome santo de Jesus. Vamos iniciar louvando. Ajuda a gente daí. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz esteja sobre todos. Queremos parabenizar todos os pais aqui presentes. Feliz Dia dos Pais a todos vocês que são merecedores desse tão nobre papel que Deus dá. Pai e mãe são papéis que Deus dá. Quero fazer a saudação com a leitura também textual de Salmo 103, versículo 1, 2 e 13. Diz assim: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Pois, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém? Por isso que nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor se compadece de cada um de nós. Vamos fazer essa oração de adoração ao Senhor. Senhor, querido Deus e amado Pai, em Tua presença, Senhor, nós nos reunimos nessa noite para Te adorar, para Te bendizer, Te agradecer por ser um Pai cuidadoso, amoroso, um Pai, Senhor, que nos assiste em todas as nossas dificuldades e fraquezas, mas é um Pai também, Senhor, que ajuda os pais aqui da terra a cuidar dos seus filhos, a sustentar os seus filhos, dando força, dando ao Senhor coragem, dando ousadia, dando ao Senhor habilidades, capacidades para que eles possam também cuidar dos teus filhos. Abençoa, Senhor, todos os pais da nossa igreja, Senhor, aqui presente, aqueles que vão estar assistindo, Senhor, esse culto mais tarde, que esses pais sejam, Senhor, ricamente abençoados por Ti, que eles sintam, Senhor, o Teu toque, a Tua bênção, que eles vejam nas suas vidas a Tua bênção, Senhor, se concretizando na vida de cada um deles. Aqueles que estiverem enfermos, ministra a cura, Pai. Aqueles, ó Deus, que trabalham, prosperam os seus negócios. Fortalece, Senhor, as suas vidas, fortalece as relações, fortalece as suas casas, Pai. Em nome de Jesus. E a Ti, ó Deus, que é o nosso Pai bendito, nós nos reunimos para bendizer o Teu nome, para nossas almas bendizer o Teu nome, como o salmista dizia. E é em Tua presença que nós continuamos Te adorando, Te louvando e Te agradecendo, Senhor, por todas as coisas. Amém. Amém.
Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus, louvado seja. Com certeza, todos os dias é Dia dos Pais. E eu não poderia deixar de falar do meu pai sem falar do radioamador, do radioamadorismo. Uma das coisas que ele me ensinou nessa vida. Tenho orgulho disso, sou muito grato por isso, entre outras coisas também, com certeza. Pai, queria lhe desejar aí feliz Dia dos Pais, muita paz, muita saúde. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Um abraço. Pai, Oi, vô. Oi, vô. feliz Dia dos Pais. A gente te ama muito, viu? Obrigado por tudo e mais um pouco, vô. Por toda a paciência, por todos os abraços, por todos os carinhos. Você é um vô incrível. Muito obrigado por tudo. Amamos você. É isso, vô. Obrigado por tudo mesmo. A gente te ama. Beijo. Deus te abençoe. Oi, pai. Oi, vô. Estou passando aqui para desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais e especialmente ao meu pai, Silas Silveira. Feliz Dia dos Pais, vô. Meu nome é Cláudio, sou filho do Silas. Estou aqui para desejar um feliz Dia dos Pais a todos e principalmente ao meu pai. Tchau. Pai, Oi, pai. tudo bem? A gente veio te desejar um feliz Dia dos Pais. Obrigado por tudo que você já fez e ainda faz pela gente. Você é um grande homem. Esperamos um dia ser metade do que você é pra gente. Obrigado por tudo. Te amo. Pai, obrigado por tudo, por ser quem você é, por cuidar da gente todo esse tempo. Obrigado, a gente te ama. Oi, pai. Mesmo de longe, está aqui para desejar um feliz Dia dos Pais. Um beijão. Oi, pai, tudo bem? Eu vim aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais, que Deus continue te abençoando muito, que você ainda fique com a gente por muitos e muitos, muitos anos e que tudo se realize na sua vida, tá? Eu te amo muito, você é o melhor pai que Deus poderia me presentear. Um beijo e te amo, viu? Meu pai foi a semente de mim. Eu sou o fruto, fui a flor. Do primeiro homem que me teve amor. Pelos laços familiares foi meu pai. Pelos laços afetivos, meu maior amigo. Pai, amigo, herói e companheiro, sincero, leal, verdadeiro. Meu exemplo de amor. Pai, hoje eu quero te agradecer. Ter me dado o dom de viver, de ser forte, crescer e lutar. Pai,
Quero te dar um abraço bem forte e sorrir bem feliz pela sorte, ser teu filho e poder te abraçar. Eu te amo. Nós te amamos. Oi, tudo bem? Bom, me pediram para gravar um vídeo sobre a pessoa maravilhosa que é meu pai. Bom, vocês todos o conhecem e sabem que ele é uma pessoa maravilhosa, um homem de uma generosidade imensa, que gosta de ajudar todo mundo, que sempre me ajudou, me apoiou em todas as minhas decisões. Foi um pai muito dedicado à criação dos seus 3 filhos, eu e minhas 2 irmãs. Eu sou o caçula. E é isso. Queria desejar a você, pai, um feliz Dia dos Pais. Te amo muito, viu? Tamo junto. Feliz Dia dos Pais, vovô! Oiê! Hoje a gente comemora o Dia dos Pais e eu quero desejar para o meu pai, que é o seu Araújo, um feliz dia e agradecer por toda a dedicação que ele, pela vida dedicada, né, à família, aos filhos. Obrigada por tudo, pai, te amo. Aí, pai. E aí? Viemos te desejar aí um feliz Dia dos Pais. Agradecer pelo todo o carinho que você teve com nós, paciência, esse tempo todo que a gente dá muito trabalho. Principalmente o Bruno. Tenho certeza disso. Agradeço o cuidado sempre que você teve com a gente aí, pai. E eu espero quando ficar mais velho, ficar metade do que você é hoje em dia. É isso aí. Obrigado, hein? Feliz Dia dos Pais. Valeu, feliz Dia dos Pais. É um momento especial e a gente tem muito que agradecer mesmo, porque nossos pais fazem todo o sacrifício, toda a luta, no caso nós, 5 filhos, aquela dificuldade, mas não deixou nada faltar e todos os filhos são bons filhos, são filhos educados, são filhos que eu tenho certeza que não dão trabalho para ele e para minha mãe. É assim que nós possamos sempre ser agradecidos aos nossos pais, porque sem eles a gente não faz nada, né? Eles são nosso braço direito, esquerdo, perna. Assim como nós também devemos toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, que é o nosso Pai no céu. E aqueles que não têm mais os seus pais aqui, que possam sentir todo o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está sempre presente. Vamos ficar em pé e louvar? Permanecem para sempre.
A partir do domingo passado eu comecei uma série de estudos sobre a vida extraordinária que o Senhor nos concede. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Ou seja, uma vez que nós somos abençoados, isso quer dizer muita coisa. Ser abençoado por Deus, a gente pode traduzir essa palavra abençoado na Bíblia como aquele que goza de bem-estar em todas as áreas da vida. E aí nós falamos um pouquinho sobre essa questão de ser uma pessoa abençoada, se ser cristão é ser diferencial. E aí hoje eu queria trabalhar um pouquinho sobre essa questão de que Deus nos fez extraordinários. Deus nos fez extraordinários. E esse texto de Efésios 4:15 trabalha um pouco sobre essa questão do que Deus faz em nós e o que nós devemos fazer da nossa parte. Então o texto de Efésios 4:15 diz o seguinte: seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Desde o versículo 12 de Efésios, Paulo está dizendo o seguinte, que nós devemos ser aperfeiçoados para o desempenho de serviço, para a administração da igreja,
ele fala sobre o nosso crescimento, a estatura da plenitude de Cristo. E aí esse texto ele fala sobre essa questão de que nós devemos crescer em tudo. E aí coloca como parâmetro para o nosso crescimento a pessoa de Jesus Cristo. Você imagina então o desafio que é nós cristãos crescermos à semelhança de Jesus. Não é pouca coisa, é? Pegando todos os homens extraordinários da face da terra, desde a antiguidade até hoje em dia, muitos deles tiveram defeitos, tiveram problemas, foram falhos, mas Jesus não. Existe uma área da psicologia que trabalha essa questão de modelagem, né? Que é a ideia de você modelar, tentar copiar padrões de pessoas de sucesso para você alcançar sucesso também. É uma área que o pessoal trabalha muito com coach, essas coisas. E aí eles pegam, então, um profissional daquela área que ele trabalha e tenta copiar aquela pessoa de sucesso para ver se ele, seguindo o mesmo caminho, ele teria o mesmo sucesso da pessoa. E aí tem gente que consegue. Mas essas pessoas que são pegadas como modelo, elas têm suas falhas, têm seus erros. Agora você imagina pegar Jesus como modelo, aquele que nunca falhou em momento algum. Aí o desafio é bem maior para cada um de nós. Mas esse é que é o desafio. E é um desafio que ele nos lança, ou seja, ninguém está isento de seguir esse caminho, de tentar trabalhar nas suas vidas a imitação de Cristo. Lembra que Paulo fala isso? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Hoje é dia dos pais. Muitos pais caminham nas pegadas dos filhos. Hoje em dia isso muda um pouco, não é? Mas na antiguidade, os pais eram responsáveis por ensinar profissão aos filhos. E geralmente essa profissão que os pais ensinavam aos filhos era a profissão que ele mesmo já adotava. Por exemplo, o carpinteiro José ensinou carpintaria a Jesus Cristo. Essa era a forma antiga de trabalhar a relação pai e filhos para que os filhos tivessem uma profissão. Ainda interessante, ontem eu estava participando de um estudo e tem uma fala de um judeu que dizia o seguinte, que quando os pais não ensinam os filhos uma profissão, está ensinando a roubar. Né? É um pensamento bem radical, mas que no fundo tem algum tom de verdade. Aí pode não ser a própria profissão, mas que o pai incentive outras profissões. Né? Na casa do senhor Araújo, todo mundo se formou em direito, né, senhor Araújo? Todo mundo seguiu o caminho. Então essa que é a ideia. Na casa do irmão Ciro, a maioria sabe lidar com um pouquinho de eletrônica, né? A maioria sabe mexer nos fios, sem pegar choque, né? Que essa era uma tendência. Hoje em dia isso muda um pouco. Mas o importante é que assim como Deus é perfeito, ele tenta passar essa perfeição para nós. E aí Paulo, além de dizer, sejam imitadores de Deus como filho amado, Paulo também diz o seguinte, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo seguia Jesus e ele estava querendo que a gente fizesse a mesma coisa. Então Jesus é o grande parâmetro, é a coisa, né, perfeita, a qual nós temos como modelo. Só que aí vem um problema. Né? Como foi que Deus nos fez e o que foi perdido e o que nós temos que ir atrás? Porque o tema dessa mensagem é, né, Deus nos fez extraordinário. Jesus foi extraordinário, nós não somos tanto assim. Então, o que foi que Deus fez em nós, que nós perdemos e que nós temos que conquistar? É isso que nós vamos trabalhar um pouquinho de forma resumida, porque cada tema seria uma coisa bem grande. Então, pensando sobre essas questões, eu peguei um texto mais amplo aí de Efésios 4 para a gente ver os grandes desafios que nós temos, né? Então, no 12, ele fala isso, né? Ele diz que, no versículo 11, existe ali alguns dons ministeriais que Deus concede à igreja, e esses ministros, com esses dons, ele tem que trabalhar por essas coisas aqui. Que coisas é? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então está aí destacado o aperfeiçoamento dos santos, para que sejam edificados o corpo de Cristo. 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, a gente tem que ampliar o nosso conhecimento e a nossa prática de fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós temos que conhecer bem o Filho de Deus. A perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos, ou seja, todo esse crescimento que é proposto aqui, que Paulo está colocando, para que é? O versículo 14 está dizendo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia conduzem ao erro. Ou seja, todo esse crescimento que nós temos que ter, toda essa imitação de Jesus Cristo, para ser segundo a estatura dele, é para que a gente não seja como meninos agitados, levados, conduzidos por todo o vento de coisas que as pessoas ensinam por aí. O texto aqui fala doutrina, mas isso tem a ver com várias outras formas de pensamento que tentam nos passar, nos alienar, nos manipular, nos controlar, e a gente vive como crianças agitados por essas coisas. Então esse é o grande desafio. Mas antes de nós continuarmos, vamos orar mais um pouquinho, Senhor? Pedir que Ele esteja nos conduzindo nesse estudo. Pai amado e querido, te dou graças, ó Deus, porque podemos abrir a Bíblia e poder estudar a Tua Palavra nessa hora. Nos ajuda, Senhor, nos dá o conhecimento, nos dá, Senhor, a luz, compreensão daquilo que nós vamos estar refletindo hoje. E esse conhecimento nos leve ao crescimento, Pai. Assim te peço, ajuda do Espírito Santo, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre o fato de Deus nos fazer perfeitos, nós perdemos essa perfeição. Quando Deus criou todas as coisas, lá no início do Gênesis, no versículo 26 a 28, Ele cria os seres humanos, e aí depois do 28, Deus faz uma análise, nos versículos 29, 30 e 31, e nessa análise Deus chega a uma conclusão, e isso Ele já tinha feito os seres humanos. E a análise dele é o seguinte: eis que tudo é muito bom. Deus está dizendo que Ele fez tudo perfeito. Aí tem o capítulo 2, que dá uma continuidade ali sobre a criação do ser humano. Quando chega no 3, esse ser humano ele cai em pecado. Ele erra diante de Deus. E o pecado que o homem cometeu, segundo Paulo, faz com que ele ficasse destituído da glória de Deus. Ou seja, ele perdeu muito daquilo que era a imagem de Deus em nós. Essa é a consequência do ser caído, teologicamente falando. É nós perdermos características de Deus. Olha só que coisa. E aí nós nos tornamos escravos de uma condição que Paulo também vai chamar de pecado. Pecado é todo o estado em que a gente se encontra, onde a gente erra vivendo um padrão que não é a semelhança de Deus. Não está agindo igual a Deus, está pecando. Basicamente é isso. Porque Ele é o caminho. Ele que é a perfeição. Ele que é o justo, o certo, o correto, em padrão de qualquer coisa. Então, se a gente não faz igual a Ele, a gente está fazendo errado. Entendeu a ideia? Deus faz tudo o que é certo. Quem faz diferente de Deus é que está errado. E aí, tornando-se escravo do pecado, foi necessário Ele enviar seu Filho, Jesus Cristo, para quê? Para nos libertar do pecado, dessa escravidão, dessa situação deplorável que a gente se encontra. Uma situação que nos corrompeu completamente. Corrompeu a mente, corrompeu o coração, corrompeu a alma, corrompeu o espírito, corrompeu até o nosso corpo. Pois Deus diz o seguinte: se comeres dessa fruta, se comeres da fruta do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Isso trouxe uma consequência para o nosso corpo. Nosso corpo agora é um corpo frágil. Então, basta a gente comer uma maionese que não estiver muito boa, a gente fica em maus lençóis, né? Então, nós somos todos corrompidos, colocados a um estado de escravidão, a um estado de sofrimento. E aí Jesus veio para nos libertar. E tem esses textos aí de João 8,36 que diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus ele veio para isso. Em Romanos 6,22 Paulo diz: agora porém libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Então Jesus fala que se ele libertar, serão verdadeiramente seres livres, e Paulo já trabalha aqui a ideia de que agora vocês estão libertados já. Todos aqueles que creram em Jesus, todos aqueles que colocaram fé em Jesus Cristo, todos aqueles que caminham com Jesus, estão nessa condição.
E aí, se você quiser entender mais isso, basta ler os primeiros 5 versículos ali de Romanos 6. Ele vai explicar melhor sobre isso. Mas aí em João 8,32, Jesus traz mais esse conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus veio para libertar, nós somos libertados, e existe um processo ainda que a gente tem que estar fazendo de conhecimento contínuo para cada vez que a gente conhece um pouco mais, a gente se liberta de alguma forma de pensar errado. Porque Paulo fala em Efésios sobre essa questão, de que nós ainda estamos um pouco com a nossa mente obscurecida no nosso entendimento. O nosso entendimento ainda está acostumado com o pensamento errado. Porque não é fácil, né? A gente passou a vida toda aprendendo certas coisas, e aí quando a gente se converte, aquelas coisas continuam na nossa mente. A gente continua ainda condicionado a certos pensamentos. E aí nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Mas aí Gálatas 5:1, Paulo diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Isso aqui é muito importante nós entendermos esses versículos para essa questão. Nós que estamos em Cristo Jesus somos libertos do pecado, do erro, da corrupção, da escravidão. Isso é o primeiro ponto e muito importante. E aí, dentro dessa circunstância de estar liberto, olha só que coisa maravilhosa. Nós temos essa dinâmica aí. Essa dinâmica funciona o seguinte: estímulos são aquelas coisas externas que são gatilhos para uma reação nossa. Né? Então, você está na rua, vamos colocar aqui quem dirige. Né? Você está dirigindo na rua, aí de repente alguém faz uma barbeiragem na sua frente, isso é o estímulo. Entenderam? Ou então, né, você está cozinhando, fazendo o arroz queimou. Isso é estímulo. Aos estímulos exige sempre uma resposta. No trânsito, você está com seu ouvido fechado, você xinga à vontade o cara, ele não vai te ouvir mesmo. Isso é resposta ao fato de que ele barbeirou na sua frente, quase você bate o carro por causa dele. Você queimou o arroz, ficou aquele negócio, você, né, não vai dar para comer aquele arroz queimado. Aí você, como resposta, né, se estressa, fica com raiva, chama um palavrão. Essas são as respostas. Estou trazendo 2 exemplos muito simples aqui, mas qualquer coisa que exija de você uma resposta, né, essas coisas que estimulam isso, é chamado de estímulo. O fato de Jesus ter nos libertado coloca uma coisa no meio dessa dinâmica aí, que é a liberdade de escolha. As pessoas que não são libertas, elas reagem aos estímulos sem pensar, sem calcular as consequências. Elas reagem prontamente. Elas não escolhem que reação vão ter. Ou seja, aqueles que foram libertados de Jesus, entre o estímulo e a resposta, ele agora tem uma condição de poder pensar e escolher que reação ter. Porque ele não está sujeito agora ao automático da vida. Né? Porque todos nós agimos muito como piloto automático, não é? Se a gente é uma pessoa temperamental, qualquer estímulo que dá, a gente já responde logo. E aí, em vez de ser temperamental, a liberdade que Cristo nos dá nos torna agora proativos. Né? Muitos são reativos. Aqueles com um espírito mais brando, mais calmo, que não gostam de conflitos, esses são os passivos. Sabe quando você briga com o marido, né, e aí ele fala um monte de coisa, e você não fala nada. Né? Isso não quer dizer que você é a pessoa mais mansa da terra, não. É porque às vezes você é só passivo mesmo. Para evitar conflito, você fica calado, fica engolindo as coisas, aí vai acumulando que nem panela de pressão. Né? O ideal é ser proativo. Nem ser reativo e nem passivo, ser proativo. O que é o proativo? É aquele que vai escolher que decisão, que palavra, que ação fazer para que a resposta seja melhor. Entenderam? Ou seja, na situação de trânsito, o proativo é aquele que procura melhor
reação para si mesmo, para que ele, nessa briga de trânsito, o outro, de repente, pode ser um louco, tenha uma arma no carro e atire, como aconteceu recentemente no Paraná. Né? Ou aquele que está fazendo arroz queimado não joga a panela junto, né? Na parede, na pia. Então a gente escolhe. Eu estou trazendo esses exemplos meio bobo às vezes, mas nas nossas vidas essa dinâmica funciona sempre. Você está sempre sendo estimulado por alguma coisa e você está sempre tomando uma decisão. Agora, se você está tendo uma escolha no meio, aí isso é uma capacidade que só Jesus nos dá. Agora a gente precisa usá-la. Precisa usá-la. Porque se não usar também não adianta nada. Então até aqui está bem claro isso, né? Mas vamos seguindo. Além de Jesus nos libertar, nos colocar em uma condição agora que a gente é proativo, Ele também nos ensinou princípios. Princípios que são universais, ou seja, estão em todos os lugares, esses princípios saem para qualquer cultura, qualquer tribo, qualquer língua. Os princípios de Jesus saem para qualquer situação. Tanto seja nós brasileiros, como indianos, seja budista, seja qualquer desses outros países do mundo, os princípios de Jesus saem para todos. Porque são princípios universais. Eles não estão condicionados à cultura. Mas além de eles serem universais, os princípios de Jesus, os valores de Jesus, o ensino de Jesus são atemporais. Ele ensinou isso há 2000 anos atrás, serve para hoje também. Serve para hoje também. Não perde a validade. Né? Ele fabricou um negócio que é perfeito e eterno. E são auto-evidentes, ou seja, a prova de 2000 anos que esses ensinos permanecem é a auto-evidência de que eles funcionam. Quer ver um exemplo? Vamos trazer um exemplo aqui da natureza. Né? Já existia, né? Mas Isaac Newton, um certo dia, ele descobriu que existe uma tal de lei da gravidade. E aí, claro, né, como já existia antes, todo mundo sabe que se você pegar esse copo e jogar aqui, ele vai se quebrar no chão e vai fazer um grande estrago. É um tipo de lei universal, em todo o planeta Terra, né? Se jogar um copo, ele vai cair. É atemporal, desde o início da criação, qualquer coisa que você joga, ela vai para o chão. Né? E é auto-evidente, todo mundo percebe, todo mundo experimenta isso. Até naquele dia que a gente não quer, quando cai uma xícara e quebra, né, café quente se derrama sobre nossos pés. Os princípios de Jesus são assim também. Então, quando Jesus disse, amai uns aos outros, tirai o cisco dos olhos, né, para poder ver melhor a trave que está tirar a sua trave para poder ver melhor o cisco que está no olho do teu irmão, todas essas coisas são universais, atemporais e auto-evidentes. Não julgueis para que não sejam julgados. Todos esses ensinos de Jesus são assim. Então, o João 6,63 diz assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Justamente por serem universais, atemporais e auto-evidentes, só é isso, por quê? Porque são vida e são espírito. Por isso é que são eternos. E aí Gálatas 6, 7 a 9 traz esse negócio aí que é muito interessante, que se a gente aplicar isso para várias áreas da nossa vida, a gente vai ver como realmente funciona. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, a lei da semeadura e da colheita. Ela é universal, atemporal e auto-evidente. É uma lei padrão, vai existir para sempre. E aí, então, a gente tem a liberdade que Jesus nos colocou e tem os seus ensinos que nós precisamos estudar. Essas coisas vai desembocar para aquilo que Deus fez em nós. Pois Deus nos fez completos. Nos fez um corpo, nos fez um coração, nos fez uma alma, espírito e nos fez mente. O ser humano, ele não é só completo, o ser humano é complexo, né? É tão complexo que existe muitas ciências para estudar o ser humano.
existe antropologia. Filosofia já fazia isso, né? Estudar o ser humano lá atrás. Depois da filosofia veio a antropologia, a sociologia. A antropologia para estudar o homem na sua cultura, a sociologia para estudar o homem na sua sociedade. Aí veio a história para estudar o homem ao longo da história. Aí depois veio a psicologia para tentar entender a psique humana, só que ela não deu conta e as psicologias se multiplicaram, né? Quem estudou psicologia ou já viu um livro de psicologia, você se perde em tantos nomes de tantos teóricos, cada um tendo uma teoria sobre o ser humano e cada um propondo um tipo de abordagem para poder ajudar esse ser humano, de tão complexo que o ser humano é. Mas aí esse texto bíblico de Lucas 10, 27, nos dá ali uma espécie de resumo sobre o ser humano. Quando diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então ali está colocando essa integralidade do ser humano, esse ser humano um ser completo. E nesse ser completo que Deus fez ele primeiramente perfeito, que se perdeu essa perfeição. E Jesus está tentando restaurar essa perfeição. E aí nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. Por exemplo, né, sobre o corpo, né, quando fala toda a sua força, está falando do corpo do ser humano, com os 5 sentidos, né, paladar, olfato, que mais? Tato, visão e audição. Esse ser humano tem esses 5 sentidos e ele se relaciona no mundo através dos 5 sentidos. E aí, Paulo diz o seguinte, lá aos Coríntios, porque fostes comprado por bom preço, pois agora glorificai a Deus no vosso corpo. Eu lamento muito não existir muitos livros sobre teologia do corpo. O corpo é uma coisa muito importante na teologia de Paulo, principalmente. Quando vocês forem glorificados, transformados, o galardão que vocês vão receber é no corpo. A nossa transformação, ela vai se dar baseado num tipo de galardão que cada um de nós vamos receber. E Paulo fala sobre as diferenças de galardão, diferenças de tipo de corpo, diferenças de tipo de glórias. Ele fala isso lá em 1 Coríntios 15. Então a teologia do corpo é uma teologia muito importante. E nós temos que aprender a glorificar Deus através do nosso corpo. E aí Romanos 6,3 ele diz isso, né? Não ofereceis cada um os seus membros, né, o seu corpo, ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então o corpo, que é essa relação, essa dimensão do ser humano, na relação do mundo, é a dimensão que Deus pode nos usar para ser glorificado. E aí nós temos que utilizar o nosso corpo para instrumento de justiça. Instrumento de justiça. A mesma mão que balança o berço não pode ser a mão que joga uma criança numa lata de lixo. Eu estou me referindo aqui a algumas coisas que acontecem aí na história do ser humano, né? E aí, agora sobre o coração. Ele diz assim, sobre tudo o que deves guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. O coração aqui é a dimensão do ser humano emocional, das paixões. Enquanto coração, nós amamos, somos amados, a gente age com afeto, recebe afeto. Através dessas paixões, através do coração, é que a gente pode ser saudável ou enfermo. E aí nós temos que cuidar muito, por isso que o texto diz, né, de todas as coisas que deve guardar, guarda o coração. Ainda também Eclesiastes diz, quem guarda os mandamentos não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Além de a gente guardar o coração, a gente tem que ter um coração sábio. Filipenses, Paulo diz o seguinte, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Percebe como é importante a relação do coração nas nossas vidas? E aí, claro, o coração é uma palavra simbólica para falar desse lado emocional do ser humano. Das nossas emoções, do amar, do sentir ódio, do sentir rancor,
do sentir nojo. Quem assistiu aqui aquele desenho animado Divertidamente? Bem legal, né? Daí ensina bastante sobre lá as emoções, como funciona dentro da gente. É muito interessante, vale a pena assistir. Esse texto mostra para nós a importância do coração. Jesus também repete essa mesma coisa de Provérbios, quando ele diz, guarda o coração. É porque é do coração que sai, não é? Como ele está dizendo aí, as fontes da vida. Jesus disse que o que contamina a gente não é o que a gente ouve, o que a gente come, mas é o que sai do coração. Ele diz que aquele que tem um bom coração é como um homem que tem um bom tesouro, que tira boas coisas do coração. O mau homem é aquele que tem um mau tesouro, que tira coisas ruins do seu coração. Então o coração é algo muito importante. Agora ele vai trabalhar essa questão também do entendimento, a nossa mente. Então ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um vosso culto racional. Eu gosto um pouco de, às vezes, ficar consultando essas palavras no original grego do texto, e a palavra racional lá no grego é lógicos, da qual vem a nossa palavra lógica. Nós temos que ser seres lógicos. A gente tem que raciocinar quando a gente vai fazer as coisas. É raciocinando que a gente pode, entre o estímulo e a resposta, escolher a decisão certa. E aí ele continua falando aí, né? E vos renoveis no espírito do vosso... Aliás, antes ele já ainda fala no 12, né, do Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ao transformar a nossa mente, a gente pode experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí finaliza Efésios também, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Buscar fazer com que a nossa mente ela trabalhe de forma lógica, não por condicionamentos, não por pensamentos habituais, não por pensamentos ruins, que fazem mal para nós mesmos, porque pensamentos ruins geram emoções ruins. E as emoções ruins geram ações ruins. E geralmente pensamentos ruins e sentimentos ruins geram enfermidade no corpo. E está aí todos os artigos científicos da medicina para mostrar e provar que é assim que funciona. Que são as doenças psicossomáticas, né? Então, é muito importante também de trabalhar a nossa mente. E aí, por último, trabalha essa questão do espírito, né? Quando Deus, lá no passado, ele promete através do profeta Ezequiel, dá-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. É um coração novo e um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Em Atos, Pedro, reconhecendo que essa promessa está se cumprindo, ele diz sobre isso. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Ou seja, Ezequiel promete, e Pedro, no dia do Pentecostes, ele vê o cumprimento da promessa. E aí Paulo, já dentro dessa realidade de que nós somos convertidos a Jesus Cristo, né, ele entende que nós já somos seres que receberam de Deus esse Espírito. E ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é a criação do ser humano, a criação de um ser completo e perfeito. E aí, eu queria trazer para vocês de forma resumida, mas a gente vai continuar falando bastante sobre essas coisas, como trabalhar cada área dessa. Por exemplo, a mente. A mente é a nossa capacidade de analisar, de raciocinar, de pensar, até abstratamente, né? Usar a linguagem, visualizar, entender. É na mente que essas coisas tudo funcionam. E aí nós temos que desenvolver essa mente através de estudos contínuos, de formação contínua, estudar bastante as Sagradas Escrituras, agir de forma disciplinada e sistemática, pensar de forma, sistemática. Eu sou muito sistemático na forma de pensar. Né? Quando eu vou pensar alguma coisa, eu penso com começo, meio e fim. E aí consigo visualizar e entender melhor as coisas. A gente tem que ler bastante, estudar, conhecer novas coisas, aprender com os erros. Né? Aquele que usa a sua mente como lógica, ele raciocina sobre os erros que cometeu e aprende com esses erros. Bill Gates aqui costuma dizer sobre isso, né? Que o sucesso não ensina tanto quanto o fracasso. O fracasso ensina muito mais.
E aí nós temos que estar sempre aprendendo, desenvolvendo nossa mente, e principalmente para que a gente tenha uma mente renovada, a gente aprenda de Cristo, através dos seus ensinos, da sua palavra. Lê e relê o Evangelho várias vezes, até que isso faça parte do nosso ser, aquela forma de entender, de pensar como Jesus pensa. Então a gente vai estar trabalhando a mente. Uma coisa que muitos de nós têm muita dificuldade, né? O nosso corpo precisa ser trabalhado e ser desenvolvido também. A gente tem que dar atenção ao corpo. O corpo é importante, né? O nosso corpo, por exemplo, ele tem a sua própria inteligência, né? Você está aí me ouvindo, mas o corpo está trabalhando, né? Está fazendo o seu coração bombear o sangue para circular em todo o corpo. Então, a inteligência do corpo é muito importante que ela funcione bem, e você pode ajudar o seu corpo a ser mais inteligente ainda, a ser mais saudável ainda. E aí você precisa, né, de algumas coisas, como fazer exercícios, se alimentar saudavelmente, não é? E aí tem profissionais aqui que entendem dessas coisas, né, que podem ensinar sobre essa questão da saúde através de exercícios físicos, de alongamentos, caminhadas e qualquer outro tipo de coisa que a gente precisa fazer. Pegar até sol é importante. A gente tem que cuidar desse corpo, né? Como diz os pentecostais, é templo do Espírito Santo. Né? E é bom que o corpo, né, o templo do Espírito Santo, esteja saudável, para poder melhor glorificar a Deus, poder melhor servir ao Senhor. Até repouso é importante para o corpo. Então, existem muitas coisas que a gente precisa aprender para que o nosso corpo ele funcione bem. A gente sabe que a nossa expectativa de vida aumentou bastante no Brasil, mas não a qualidade de vida. Então a gente está envelhecendo bastante, mas depois dos 50, a gente precisa de um monte de remédio para ficar, né, para ficar aguentando, né, digamos assim, esse mais tempo de vida nos dado. E dá que a gente envelheça, mas envelheça com saúde, com bem-estar. E a gente precisa cuidar disso. O nosso lado emocional também, que é muito importante, a gente precisa desenvolvê-lo através do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente começa a descobrir quais são as coisas que nos estimulam para o bem e para o mal. Quais são os gatilhos que me fazem perder o lógicos, né, e fazer eu agir que nem um louco, um animal. Quantas vezes você já não fez alguma coisa muito burra, aí depois fica dizendo, poxa vida, não sei por que eu fiz aquilo. Né? Onde eu estava com a cabeça? Com certeza não estava no corpo. Ou com certeza essa mente não estava lógica. Então nós precisamos nos conhecer, saber quais são os gatilhos que causam cada tipo de emoção nas nossas vidas. E a gente precisa estar mais consciente de nós mesmos, usar a mente a nosso favor, né? Fazer autoanálise. Essa raiva que eu senti aqui foi por quê? Tem razão de ser? Esse medo que eu tenho agora, por quê? Aí começa a questionar, para você saber não só o que causa, mas também qual é a solução. Isso vai gerando inteligência emocional, você vai melhorando as suas emoções, para que você não tenha emoções tóxicas. E aí fique sofrendo depois em outras áreas da vida. Na questão espiritual, nós precisamos melhorar, desenvolvendo ela, buscando a Deus, orando, estudando a palavra dEle, buscando mais intimidade com Deus. A nossa espiritualidade só aumenta quando a gente se aproxima do espiritual que é Deus. E aí nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Começar a viver uma vida íntegra, uma vida de santidade. Todas essas áreas da vida que nós somos criados por Deus, ela tem que ser trabalhada para que a gente se aproxime de quê? Daquilo que Jesus foi. Pois Jesus foi um sábio mentalmente. Jesus tinha emoções controladas, tanto que ele se chamou de bom e humilde de coração, manso. Jesus tinha um corpo saudável, né? Também Jesus andava tanto, né, da Galiléia para a Judéia, né? Jesus, em questão de exercício, né, fazia bastante coisa aí. E além da alimentação, porque o judeu tem regras alimentares, né? As regras alimentares dos judeus não é para outra coisa, não é assim, regra pela regra. A regra alimentar dos judeus tem a ver com comida saudável, as comidas kosher, que eles chamam. Né? Por que Deus proibiu certas comidas e só liberou certas comidas? Para manter eles saudáveis. Coisa interessante, né?
Deus se preocupa até com a nossa saúde física. E Ele estipulou o que é bom comer e o que não é bom comer. Eu imagino que se o livro de Levítico, né, que tem muitas essas regras alimentares, fosse escrito hoje, ia colocar um monte desses alimentos industrializados aí na cota do que não pode comer. Mas como disse uma nutricionista que a gente convidou uma vez aqui, ela diz assim, podem comer de tudo, menos tudo. Né? Ou seja, você pode comer de tudo um pouquinho, o negócio é que a gente quer comer de tudo, mas muito, quer comer tudo. Né? A mesa está cheia, a gente só quer se levantar dela quando acaba tudo. Né? Não é assim que deve ser. Também Jesus, a sua vida espiritual, Jesus era daquele que buscava constantemente o Pai. Estava sempre na presença de Deus, sempre buscando intimidade e essa relação íntima para que a sua espiritualidade também fosse bem elevada. Então Jesus ele era perfeito em todas essas 4 dimensões do ser que é. E essas 4 dimensões do ser tornam ele integral. Não dá para separar uma coisa da outra. Então quando uma está afetada, a outra é afetada também. Tem um antigo psicólogo, não vou lembrar agora o nome dele, é William alguma coisa. Ele tem um livro chamado Biopatia do Câncer, onde ele fez vários estudos mostrando que muitos tipos de câncer, não todos, mas muitos tipos de câncer são causados por problemas de ordem emocional. Imagina, né? Porque nós somos seres integrais. Então, quando uma área não está boa, afeta os outros. Quantas vezes você não conseguiu se relacionar bem com alguém por causa de uma dor de cabeça? Que era uma questão física, mas gerou nas suas emoções uma coisa inconveniente que você não conseguia conversar direito com ninguém. Você ficava irado, estressado, irritado ou irritada. Não é verdade? Uma área afeta as outras. E é por isso que nós temos que cuidar das 4. E nós vamos falar daqui para frente bastante sobre essas coisas. Amém? Não percam, né, as cenas dos próximos capítulos. Aqueles que não são membros da igreja, né, sejam bem-vindos todos vocês e assistam as nossas transmissões pela internet. Toda terça-feira a gente coloca os cultos lá e você pode acompanhar o restante dessas mensagens, onde eu vou estar trabalhando mais esses temas. Para quê? Para que a gente se aproxime cada vez mais da pessoa de Jesus. Jesus era o ser abençoado por Deus, Jesus era um ser extraordinário, e toda a obra que Deus fez em nós foi para nos tornar semelhantes a Jesus. Semelhante a Jesus. Em Romanos 8, eu vou finalizar com esse texto. Né? Em Romanos 8, no 28, ele diz isso, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Para nós ser conforme a imagem do seu Filho. A mesma imagem que Deus tinha nos criado lá no Gênesis. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança perdida na queda, no pecado. Mas que Jesus veio para restaurar e que o Espírito de Deus está aí para nos trazer tudo de volta. E a gente, seguindo essas recomendações aqui, que nós vamos abordar mais ainda, é para isso, para que a gente seja conforme a imagem de Jesus. Pai querido e amado, eu te louvo e agradeço, Deus, pela Tua palavra que nos ensina a verdade, que nos ensina o caminho, que nos ensina, Senhor, o que Tu espera de nós. Só que Tu espera algo de nós, ó Deus, Tu mesmo colocando as condições para que a gente consiga. Porque sem esses recursos, sem os auxílios que Tu nos dá, a gente não conseguiria, Senhor, a restauração, de ser transformado de glória em glória a própria imagem de Jesus, como Jesus foi. Então, Pai Santo, nos ajuda nessa caminhada de transformação diária, de melhoramento diário, de desenvolvimento das nossas dimensões como ser, seja na alma, seja, Senhor, no espírito, no nosso entendimento, no nosso coração, que a gente se desenvolva. E isso traga benefício para a nossa vida enquanto estamos aqui, mas principalmente que glorifique o Teu nome e que a gente cresça para a glória e louvor do Senhor. Nos abençoa, nos ajuda, ó Pai, a cada um aqui presente. E abençoa os pais, ó Deus, da nossa amada igreja, aqueles, ó Deus, que não pertencem à nossa comunidade de fé, mas que é irmão em Cristo. Abençoa cada um, abençoa cada filho e que as relações familiares, pai e filho, seja cada vez mais amorosa, afetuosa, carinhosa, de aprendizado mútuo e assim de crescimento também, Senhor. Abençoa cada família, cada lar, Pai, e te peço em nome de Jesus. Amém.
aumento dos dízimos e ofertas, aqueles que estiverem preparados, queiram fazer. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha harmonia. Digno ao Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te